Bem-vindos à nossa série de estudos, a Psicologia dos Justos, né? Esse é um estudo que nós estamos ministrando todos os domingos aqui no nosso canal da Igreja Tal da Graça. Esse é o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso convidado de estar juntamente conosco para mais essa meditação sobre a Psicologia do Justo. Como nós falamos no domingo passado, nós encerramos, a psicologia da humildade, e hoje nós começaríamos uma nova abordagem, uma nova temática sobre a psicologia espiritual, que nós podemos chamar de psicologia espiritual, a psicologia que eleva o homem e o torna justo. Então nós vamos falar hoje sobre a psicologia da vergonha, ou a psicologia do Bouchard. A vergonha, é a inteligência, e a inteligência é a vergonha. Esse é um dos pensamentos importantes que nós precisamos sempre ter em mente, apesar de ser um pensamento judaico, mas que serve para o cristão nos dias de hoje, principalmente da forma como nós estamos vendo a humanidade caminhando, da forma como a humanidade ela percebe, vai percebendo de uma forma distorcida a sua existência. Tem se apropriado de certas verdades que na realidade são produzidas a partir dos impulsos, a partir dos desejos, das vontades carnais, das vontades terrenas, da vontade, digamos assim, a vontade do caído. Quando eu falo caído, eu não falo do homem caído, assim, eu falo da transgressão que levou o homem a se afastar da presença de Deus, ou seja, o homem querendo ser Deus, o homem querendo ter a primazia para si de ser Deus. Então os sábios do povo de Israel, e nós sempre devemos respeitar, da mesma forma como também tem os sábios da igreja cristã, nós sempre temos que reverenciar essas pessoas que se dedicaram e santificaram suas vidas para que pudéssemos ter uma direção. Por isso que nós sempre falamos que eles sejam abençoados, ou seja, que a sua memória seja abençoada. Esses sábios formularam o seguinte pensamento a partir da história de Adão e Eva. E o que o pensamento deles fala? O que eles têm falado acerca da história de Adão e Eva? Sabe, eles falam o seguinte: e estavam nus, isso, Adão e Eva estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles não conheciam a virtude do pudor e não sabiam distinguir entre o bem e o mal, até provarem o fruto do conhecimento, como está escrito, e foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus. Os sábios eles dizem o seguinte: entende-se aqui que a exceção feita ao homem, as outras criaturas não se sentiam envergonhadas, elas não se envergonhavam por não serem dotadas de inteligência. Qualquer pessoa com um senso de discernimento sabe que é por meio da inteligência que nós podemos descobrir a verdade, conhecer a Deus e servir a Deus. É a inteligência que permite ao homem chegar ao nível dos anjos. Então, observe que quando Adão e Eva eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abrem e eles percebem que eles estão nus e sentem vergonha. Tanto é que você pode observar que eles rapidamente procuraram de todas as formas cobrir seus corpos. E quando Deus fala no jardim, eles se escondem apavorados, porque era Deus que estava à busca deles, como sempre ele faria, como ele sempre fazia na virada do dia. E uma das coisas importantes que nós devemos levar em consideração também aqui
né, que Adão e Eva não distinguiam, não sabiam a distinção entre o bem e o mal. E aqui nós podemos até abrir um parêntese para fazermos uma meditação um pouco mais aprofundada. Porque Adão e Eva não sabiam distinguir, não havia distinção entre o bem e o mal para eles naquele momento. Alguém poderia dizer, porque eles não conheciam o que era bem e o mal. Não era o fato de não conhecer o bem e o mal. O fato que o bem e o mal para eles naquele momento, enquanto eles estavam andando segundo a vontade de Deus, segundo os preceitos de Deus, o bem e o mal não faziam distinção, não havia distinção entre o bem e o mal. E por que não havia distinção? Porque tanto o bem como o mal era a mesma coisa. Se você observar as Escrituras Sagradas, principalmente dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar um texto que agora me foge à mente, mas eu vou procurar a referência e vou deixar aqui a referência no nosso vídeo. Você vai ver aqui na tela. Deus, ele fala que para ele tanto trevas como luz é a mesma coisa. Ou seja, trevas e luz para Deus não tem distinção nenhuma. Se trevas e luz não tem distinção nenhuma para Deus, também o bem e o mal não tem distinção nenhuma para Deus. E por quê? Porque para Deus, tanto bem como mal, tudo é a mesma coisa. E por que tudo é a mesma coisa? Porque não há transgressão em Deus. O fato de Adão e Eva passarem a distinguir o bem e o mal, é porque eles transgrediram a vontade de Deus ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e não por causa do fruto em si. O fruto, como Eva mesmo pôde notar, ele era belo aos seus olhos, dava entendimento e sabedoria. No entanto, o fato deles não comerem daquele fruto, ter a proibição de não comer daquele fruto, não significava que eles não comeriam. Significava que aquele fruto deveria ser comido em um determinado tempo, do qual Deus estava preparando para que o homem e a mulher pudessem desfrutar desse fruto. A tentativa de Adão e Eva de antecipar esse fato faz com que a sua transgressão traga à sua mente o entendimento acerca da distinção entre o bem e o mal. Por meio da sua transgressão, o homem cria uma distinção entre bem e mal. Não foi Deus que criou a distinção entre o bem e o mal, mas o homem, por meio da sua transgressão. Já que a vergonha, nós podemos assim dizer, ou seja, a vergonha, esse sentimento que surge a partir da transgressão de Adão e Eva, é interessante que a graça, a misericórdia de Deus, ela acaba por se revelar no homem através da vergonha, o medo que a vergonha provocou. E assim, já que a vergonha se trata de uma faculdade que, na verdade, é um verdadeiro privilégio, seu par, ou seja, o par da vergonha, porque a vergonha ela não está sozinha, a vergonha ela é acompanhada. E o par da vergonha é justamente o pudor, no sentido mais nobre da palavra. Nós temos que observar aqui que, dentro da psicologia da vergonha, nós devemos olhar a vergonha não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva, uma coisa que vai fortalecer o homem. Então, o par da vergonha é justamente o pudor. E como nós falamos, no sentido mais nobre da palavra, ela merece ser igualmente exaltada.
Da mesma forma como a vergonha deve ser exaltada, o pudor também deve ser exaltado. A prova disso é que nós não encontramos pessoas sábias desprovidas de vergonha, nem tampouco pessoas sem pudor que possuam um alto grau de sabedoria. Ou seja, a vergonha, ela pode ser entendida como um indicativo de sabedoria, e da mesma forma o pudor, ela pode ser entendida também como um grau de sabedoria. Nós devemos considerar isso como uma marca registrada daquele que está em busca do crescimento espiritual, daquele que está em busca da elevação espiritual. Ou seja, a vergonha, dentro desse contexto, ela nos serve para, primeiramente, olharmos para nós mesmos e compreendermos onde nós estamos na nossa própria existência. A vergonha nos leva a ter um cuidado maior com o que falamos, o que pensamos, como agimos, como nos comportamos, como nos vestimos. Isso leva o homem a entender os princípios elementares da existência. E qual é o princípio maior? É o respeito. O respeito a si mesmo e o respeito ao próximo. Então nós aprendemos assim que o homem deve empenhar-se em cultivar a virtude da vergonha em seu coração e em sua mente, de modo a conseguir controlar seus impulsos, pois a vergonha ela age como se fosse uma espécie de âncora de todas as boas virtudes e um escudo protetor contra o que os judeus chamam de Yetzer Hara, ou seja, a inclinação para o mal. Então a vergonha é como se fosse uma âncora que nos segura, nos detém, uma âncora que nos leva a dominar de certa forma os nossos impulsos, dominar de certa forma as nossas vontades, muitas das vezes carnais, as nossas vontades que às vezes denigre a nossa imagem, denigre o nosso caráter. E ao mesmo tempo a vergonha também serve como uma âncora para tudo aquilo que há de bom em nós. Por quê? Porque ela nos ajuda a moderar as virtudes. A vergonha faz com que nós depuremos ainda mais, purifiquemos ainda mais essas virtudes para que elas possam atingir o seu auge, o seu limite máximo, o seu ápice. E isso faz com que o homem ele se fortaleça, e se fortalecendo ele se torna resistente à inclinação para o mal. A vergonha é a um só tempo uma cerca aramada e uma pesada cortina de ferro. Às vezes ela deixa que nós vejamos através dela, e em determinados momentos, ela impede a visão. Existe algum momento na nossa existência que a vergonha nos permite a perceber, a olhar todas as coisas para podermos compreender como elas são. E existem outros momentos que ela impede que nós vejamos as coisas para que nós também não venhamos a nos corromper, a nos contaminar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que existem coisas que os homens fazem que é até vergonhoso falar. A grande função da vergonha é a de prevenir do pecado, uma prevenção do pecado, prevenir o pecado, ou seja, ela leva o homem a se policiar ao ponto de que ele evite cometer uma transgressão contra o Eterno.
E é certo que nós somos capazes de cometer, em particular, pecados que não cometeríamos em público. Não vamos pensando que nós somos, de certa forma, imbatíveis. Não. Tem coisas que nós somos capazes de fazer no oculto que não faríamos em público, né? E aí entra a questão da vergonha. A vergonha, ela age de uma forma mais presente, mais concreta, quando nós estamos no meio das pessoas, mas essa vergonha também precisa agir quando nós estamos sozinhos. Ou seja, a mesma consciência que nós temos do nosso comportamento em sociedade, em grupo, nós devemos ter também quando estamos sozinhos. E aqui eu gosto muito da literatura judaica, que eles sempre trazem uma palavra de sabedoria, e aqui tem uma do Ramban Yohanan ben Zakkai, quando ele estava no seu leito de morte, quando ele estava para dar seu último suspiro, os seus discípulos, naquele desespero, né, querendo que o seu mestre o abençoasse, né? Eles falaram: mestre, abençoa-nos. E aí o Rambam, né, ele vira para os seus discípulos e disse a seguinte bênção: que vocês temam os céus assim como temem os homens. Ou seja, ele apenas disse aos seus discípulos que eles deveriam temer os céus da mesma forma como eles temem os homens. E aí eles perguntaram: somente isso e mais nada? E aí ele disse algo ainda mais importante: se for assim, que bom será. Ou seja, se vocês temer os céus como temem os homens, já está de bom também. Vocês não precisam nada mais. Vocês não precisam algo a mais. E por quê? Porque quando alguém comete o pecado, diz Rambam, diz a si mesmo: tomara que ninguém me veja neste momento em que estou cometendo pecado, pois não suportaria a vergonha se o vissem pecando. Por isso estes, antes de pecarem, ou seja, antes de cometer pecado, que estes discípulos, antes de cometerem o pecado, eles deveriam pensar que alguma criatura está observando eles. Assim, não pecariam diante do Eterno. De tanto acostumarem-se a não pecarem em público por vergonha dos homens, não pecarão em particular por se sentirem envergonhados diante de Deus. Ou seja, nós temos tanto medo do que as outras pessoas possam falar de nós por causa de nossos comportamentos, que nós nos policiamos demais. Nós levamos mais consideração aquilo que os outros pensam de nós do que propriamente aquilo que Deus pensa de nós. E aqui é uma das chaves importantes dentro da psicologia do justo, entender isso. A psicologia da vergonha nos leva a chegar a esse ponto. Se eu me policio, a vergonha que existe em mim me leva a olhar ao meu semelhante com aquele olhar de que este me julga, este é aquele que pode me julgar meus comportamentos, julgar a minha fala, julgar a minha expressão, e eu, por causa deles, por causa do medo que eu tenho do julgamento deles, eu começo a mudar o meu comportamento, eu tenho uma ação, eu tenho um agir mais comedido, mais equilibrado, mais aceitável. Por que muitas das vezes eu não tenho essa mesma atitude, esse mesmo comportamento quando estou sozinho diante de Deus?
Rambam, quando ele diz isso para os seus discípulos, está dizendo: olha, assim como vocês se policiam tanto, assim como vocês têm medo do que os outros homens possam pensar acerca de vocês, desse mesmo medo, porque os outros estão te vendo, os outros estão lhe vendo, vocês precisam transferir quando vocês estão para aquele momento em que vocês estão sozinhos. Imagine, pense que alguém está vendo vocês, pense que alguém está contemplando vocês, e assim, dessa forma, vendo isso, entendendo isso, percebendo isso, criando esse ambiente, vocês, da mesma forma como se comportam diante dos homens, se comportarão diante de Deus. O mais alto nível de pudor é sentir vergonha diante do Eterno. Ou seja, o mais alto nível de pudor é sentir vergonha diante de Deus. Como está escrito, né? Meu Deus, envergonho-me de erguer meu semblante diante de ti. E por quê? Porque sou pecador, porque sou falho, porque eu entendo que eu preciso melhorar. E ainda que eu melhore, não sou digno de erguer minha cabeça e olhar a Deus face a face. Esse sentimento, essa vergonha, não significa algo forçado, mas é um entendimento. Ou seja, é o ajustamento que o homem pode fazer da sua vida, tanto exterior como interior. É o equilíbrio propriamente dito. Se você se perguntar como você pode se envergonhar de alguém que você não vê, você pode até se questionar, mas como é que eu vou me envergonhar? Como é que eu vou sentir vergonha de quem eu não vejo? Então você precisa saber que Deus, ele se revela dentro dos corações e das mentes das criaturas. E aqui é uma coisa que eu sempre tenho falado na igreja para os irmãos, é que Deus, ele nunca esteve fora do homem. Deus nunca esteve para além do homem. Deus sempre esteve presente dentro do homem. O homem, por causa da sua arrogância, da sua ignorância, por causa da sua tentativa de querer ser igual a Deus, por causa disso foi criado um véu que separa o homem de Deus, não fora, mas dentro de si mesmo. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar. Aquilo ali não era apenas uma alegoria, aquilo ali era um simbolismo da queda do homem. Deus está lá dentro do tabernáculo, junto com as demais peças, está lá dentro. Mas o que impede de o homem ver a Deus dentro do tabernáculo de uma forma direta é o véu. Da mesma forma como o véu que está posto dentro de nossos corações nos impede de ver a Deus que está dentro de nós. Mas quando nós entendemos isso, quando nós reconhecemos essa situação, nós vamos descobrir que Deus está se revelando à medida em que vamos tendo o nosso entendimento aberto pela palavra, por Cristo, pelos escritos. Quando nós temos o entendimento aberto para isso, vamos vendo que esse entendimento ele surge a partir da revelação de Deus em nós e não de fora. E aí nós podemos atingir níveis cada vez mais altos da virtude e do pudor. Tão somente se nós, refletindo sobre a grandeza do Altíssimo, bendita seja Ele, lembrarmos que Ele está sempre observando nossos atos e investigando nossas consciências. Desculpem. Da mesma forma como nós olhamos para o nosso semelhante e vemos que eles, os homens, eles observam os nossos atos e investigam a nossa consciência por meio daquilo que falamos. E assim sendo, nós temos uma atitude de moderação, de equilíbrio. Da mesma forma nós precisamos ter, levando em consideração
que Deus, ele se revela dentro de nós e que ele está nos observando de dentro para fora e está investigando nossas consciências, o nosso pensamento, para justamente identificar se o nosso pensamento está de acordo com os nossos atos. E aí, nós precisamos levar em consideração esses dois pontos importantes para podermos crescer ainda mais espiritualmente. Um outro sábio da comunidade judaica, ele costumava dizer o seguinte: se você afirmar que jamais pecou em toda a sua vida, não pense que agiu deste modo por mérito próprio, pois a maior parte dos homens não peca apenas por se envergonhar de outros homens. Observe, se você afirma que jamais pecou em toda a sua vida, não pense que agiu deste modo por mérito próprio, pois a maior parte dos homens não peca apenas porque se envergonha de outros homens. Nós devemos ter cuidado para não orientar nosso pudor em vista do que os outros pensarão, aqueles que estão ao nosso redor, que eles vão pensar. Porque o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ela está atento também a isso. E ele vai engendrar, ele vai tentar de todas as formas, vai arquitetar todo tipo de armadilhas para fazer-nos fraquejar, dizendo: se fizer tal e tal coisa, as pessoas te envergonharão. Ou seja, quando os sábios falam que eu jamais pequei em toda a minha vida, e quando ele diz que não pense que agiu de modo por mérito próprio, pois a maior parte dos homens não peca apenas porque se envergonha de outros homens. Ou seja, o que ele está explicando aqui? Ele está explicando que aquele que acha que é justo demais, né, ele está caindo numa cilada de inclinação para o mal, que é a soberba. E mais também, a inclinação para o mal vai fazer de tudo para fazer com que esta pessoa peque, transgrida. Mesmo que para isso ele faça com que este se sinta inflado, ou seja, o pudor, né, a vergonha, ela se torna uma espécie de elementos, medalhão de glória. A pessoa vai se achar o cara porque tem vergonha. Como consequência, o homem ele deve ter sempre em mente que o Criador, né, quem o observa interruptamente, ou seja, dia e noite, e que somente ele, né, que somente a ele nós devemos temer, pois a ele prestamos contas de nossos atos. Né? Ao envergonhar-se e se restringir diante dele, o homem ele não peca. Ou seja, quando eu me envergonho diante do Eterno, né? E eu, de certa forma, me restrinjo a Ele. Ou seja, eu estou apegado a Ele. Eu penso apenas nele. Ou seja, eu passo a olhar todas as coisas e ver não as outras pessoas me olhando, mas vejo Deus me olhando. Quando a minha vergonha está relacionada tão somente a Deus, a minha preocupação não vai ser de agradar aos homens. Porque na tentativa de agradar os homens, na tentativa de alcançar qualquer tipo de elogios, de honra, eu vou estar caindo na cilada
da inclinação para o mal. Mas quando a minha vergonha está relacionada ao eterno, ou seja, eu evito pecar, ou seja, eu não peco. O rei Davi, ele alertou o seu herdeiro Salomão dizendo o seguinte: conheça o Deus de seu pai e sirva-o. Conheça o Deus de teu pai e sirva-o. Davi ensinou Salomão a buscar o conhecimento acerca de Deus e servi-lo. Assim nos envergonharemos única e exclusivamente perante o Eterno, e só a Ele prestaremos juízo. Ou seja, quando eu entendo que quem me julga não são os homens, e sim Deus, a minha preocupação é em tentar de todas as formas agradar a Deus. É como Davi diz: conhece o Deus de teu pai e sirva. Se eu conheço Deus, eu vou servi-lo. É de conhecimento comum que a maioria das pessoas trata de seus negócios e assuntos particulares em segredo, cuidando para que não se tornem públicos. Elas têm todo tipo de pensamentos em mente e não se preocupam, pois sabem que os outros não os podem ler. Se todos os atos impulsivos de sua mocidade viessem a público, certamente morreriam de vergonha. Veja então quanto devemos nos envergonhar perante o Santíssimo, que conhece todos os nossos atos e pensamentos particulares e públicos, feitos durante toda a nossa existência, toda a nossa vida, em todo momento que nós vivemos nessa terra e que jamais esquece. Então, transgredir em particular, transgredir a um determinado mandamento de Deus que não seria desobedecido em público, é como tentar enganar o Criador. Envergonhar-se de outras pessoas, mas não se envergonhar de Deus. Quão grande é o pecado de uma criatura assim. Ou seja, eu sinto vergonha, eu me sinto envergonhado, ou seja, as outras pessoas me causam uma vergonha, ou seja, eu me envergonho diante das pessoas, mas não me envergonho diante de Deus. Esse é o pior de todos os pecados. Por quê? Porque em relação às outras pessoas, eu estou considerando as outras pessoas acima de Deus, acima do Altíssimo. E aqui nós temos 3 exemplos, que levam ao aperfeiçoamento pessoal. Tem 3 exemplos. O primeiro é não cometer transgressões em particular por temer ser descoberto e envergonhado publicamente. Existe um certo pensamento que diz que dessa maneira o homem ele temerá a Deus também em particular, pois uma boa ação que no começo não é feita em honra aos céus, se repetida incessantemente, ela acabará sendo feita em honra aos céus. Ou seja, se eu vou se eu passo a me envergonhar, não apenas publicamente, mas de uma forma restrita, pessoal, da mesma forma que eu me envergonho dos homens, eu me envergonho de Deus. Eu temo ao Senhor em particular, me envergonho daquilo que eu faço em particular diante de Deus. Mesmo aquela ação que não era feita, que era uma ação de honrar e glorificar os céus, se eu me esforçar para fazer isso, e esse esforço não é uma questão mecânica, mas é uma questão de ajustamento da minha existência, de minha vida, em buscar fazer a vontade de Deus. Quando eu faço isso,
constantemente, mesmo que eu não faça aquilo que era para honrar aos céus, eu acabo fazendo por entendimento de Deus. Segundo ponto é não pecar em particular por saber que o agir deste modo estará enganando o Altíssimo. Isso é um grande feito. E o terceiro ponto é envergonhar-se de falhar com o Eterno, bendito seja Ele, em particular e em público, e sentir-se da mesma forma em relação ao próximo. Não há nível mais elevado da virtude em questão do que este, ou seja, eu reconhecer que eu falhei perante Deus, tanto em particular como em público, e sentir a mesma vergonha que eu sinto diante dos homens, eu sinto diante de Deus. Porque aquele que comete uma transgressão e envergonha-se disso, né, tem todos os seus pecados perdoados. E o recatado tem um lugar no Gan Eden, ou seja, o recatado tem um lugar no paraíso. Disseram também que o pudor e a confiança caminham de mãos dadas, pois a tendência comum é confiar na pessoa que é discreta e desconfiar daquela que sabe se restringir, né? Ou seja, o rei Salomão, ele fala algo que é importante. Quem não se envergonha faz o que lhe passa pela cabeça, né? Ou seja, aquele que não se envergonha, que não tem vergonha, que não tem pudor, aquilo que vem à cabeça dele, isso ele faz, independentemente se é certo ou errado. Ele não se preocupa, ele vai e faz. O homem deve ter cuidado para não fazer nada que embarace o próximo. Como, por exemplo, ir à sua casa em um momento em que ele não deseja visitas, deixando-o sem jeito para pedir que vá embora. Ou ler cartas e documentos de colegas quando estes sentem-se constrangidos em pedir-lhes que não o façam, e toda sorte de coisas do gênero. Devemos ter cuidado para não fazer a outros qualquer tipo de imposição, não solicitar-lhes presentes, não pedir dinheiro emprestado ou pertences de alguém que sabemos não está motivado ou não pode nos ajudar, mas que se envergonhará se não fizer. Quem tem pudor não coloca a outros em situação como estas. Também os sábios de Israel, eles recomendam que tenhamos amizades com pessoas que nos valorizem ao máximo. Pessoas que, se as ofendemos, nos perdoarão de imediato, causando-nos a impressão que foram elas a nos ofender. Pessoas que nos peçam coisas as quais realmente precisam, simplesmente para que nós não tenhamos constrangimentos de pedir-lhes algo que algo que de fato seja necessário, né? Quando é necessário pedir, eles vão nos atender. Se quiser aprimorar o seu senso de pudor, nós precisamos ter o máximo de cuidado para isto. Ou seja, a conduta de alguém que não possua. Ou seja, nós precisamos ter esse máximo de cuidado. Nós precisamos prestar atenção, ou seja, a conduta da pessoa. Ou seja, se nós queremos ter o senso de pudor, nós temos que observar as condutas. Não pecar, aliás, não devemos perder, né, a dignidade, pedindo todo tempo a ajuda de outros. Ninguém a restaurará. Em outras palavras, ninguém
lhe devolverá a dignidade que pôs a perder por conta própria. Ou seja, nós devemos ter aquele senso de momento, né? Existem vários momentos, existe momento para tudo, né? Quando nós observamos, né, no Conselho dos Sábios de Deus, quando ele diz que nós devemos procurar fazer amizade com pessoas que nos valorizam, pessoas que quando se sentem ofendidos por nós, estão de pronto a nos perdoar. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a perceber que nós erramos. Vai nos ajudar a perceber e a olhar para nós mesmos e ver as nossas falhas, ver os nossos defeitos, ver aquilo que nós precisamos melhorar. Existem pessoas que não são capazes de se envergonhar, e também nem são capazes aliás, são capazes, né, de envergonhar o seu próximo, né? Existem pessoas que não se envergonham por nada e, além de não se envergonhar por nada, são capazes de envergonhar os outros, né? Não porque lhes desejam mal, mas para desviar a atenção de sua própria falta de pudor. Ou seja, existem pessoas que elas colocam outras pessoas em constrangimento, justamente porque para tentar ver se as outras pessoas prestam atenção naquela que foi, digamos assim, envergonhada, e não olhem para ela para não verem, né, a sua falta de vergonha, a sua falta de pudor, né? E essas pessoas são aquelas que dizem, mas o que eu fiz de tão terrível? O que foi que eu fiz de tão terrível? Fulano não fez o mesmo? Né? Ou seja, aqueles que sempre colocam nos outros aquilo que eles fazem. Ou seja, projetam nos outros aquilo que eles praticam. Então, agindo assim, eles procuram diminuir o peso de sua própria falta. O mal que se origina desse tipo de atitude é maior do que podemos imaginar. Em primeiro lugar, a pessoa se vangloria por não ser a única a cometer aquele erro e pelos defeitos que rapidamente tratou de apontar no próximo. Em segundo lugar, porque não procura levar outros a cometerem, porque não procuram arrepender-se do que já fez, já que outras pessoas agiram da mesma forma. E em terceiro lugar, leva outros a cometer o mesmo pecado, uma vez que banalizou, né, ao alegar que outros agem assim e que não há mal nenhum nisso. Não é mal, isso aí todo mundo faz, todo mundo pratica. Pior ainda, será essa pessoa, né, quando ela mente sobre os feitos dos amigos para encobrir a sua própria desgraça, pois estará pecando duplamente e fazendo com que gente idônea, sem incriminada, sejam essas pessoas que são boas, corretas, justas. Ele vai fazer de todas as formas para que essas pessoas sejam incriminadas pelo que elas não fizeram, né? Que não fizeram. Ou seja, essas pessoas que não têm vergonha, não têm pudor, elas fazem de tudo para que os outros sejam consideradas pessoas detestáveis, que as pessoas reprimam, que as pessoas apontem o dedo, acusem, humilhem. Essas pessoas que muitas vezes não fazem nada, mas são vítimas, né, da acusação daqueles que realmente praticam tais atos. Então, nós vamos ficar por aqui e no próximo domingo nós vamos falar sobre preservando os princípios que enobrecem. Ou seja, a vergonha possui princípios que enobrecem o homem. Então, vamos ficar por aqui. Esperamos que tenha ajudado um pouco nesse momento a entender um pouco da psicologia da vergonha,
né? E assim podemos seguir em frente na nossa jornada espiritual. Que Deus abençoe todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.